Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I the A-Hole e foi feita pelo usuário Tokenhead27. Eu sou o babaca? Aceitei ajudar minha irmã com os filhos por 3 semanas, mas fui embora após 2. Minha irmã acabou de dar à luz o segundo filho dela há 1 mês. Ela pediu que eu e minha esposa fôssemos ficar 3 semanas na casa deles para ajudar com as crianças e tarefas enquanto ela se recuperava e se adaptava à nova rotina de mãe de 2. Eu trabalho em casa e minha esposa não trabalha, então eu concordei com relutância. Eu estava relutante porque estou passando por um período estressante no trabalho e minha esposa e eu demos uma pausa nas tentativas de ter nosso primeiro filho após 3 tentativas frustradas no ano passado. Eu concordei porque ela parecia realmente ansiosa e vai a um show do BTS em breve. Ela precisa de alguém para ajudar o marido com as crianças enquanto viaja para o show e retorna no dia seguinte. Ela e o marido estão atualmente de licença parental pelos próximos meses. Antes mesmo de minha esposa e eu chegarmos à casa deles, ela já me mandava mensagens frustrada com a sogra e meus pais, que chegaram antes, pois esperava que eles fizessem algumas tarefas domésticas. Minha irmã reclamou que ela e o marido não estavam conseguindo descansar nada, já que tinham que assumir as tarefas domésticas que sobravam. Eu garanti a ela que faríamos o nosso melhor para ajudar com as tarefas e com as crianças. Meu pesadelo começou assim que chegamos. Primeiro, eu não sabia que eles não iriam nos buscar no aeroporto. Eles pagaram nossas passagens de avião, mas tivemos que pagar o Uber de $50 do aeroporto até a casa deles. Quando chegamos, ela pediu para fazermos nossas próprias compras para termos nossa própria comida, porque eles preparavam alimentos especiais para manter a produção de leite materno dela, e ela não queria que a gente comesse. Quando começamos a cozinhar nossa própria comida todos os dias, ela parecia irritada conosco, e mais tarde descobri que era porque ela esperava que a gente perguntasse primeiro se ela e o marido precisavam de alguma coisa antes de começarmos a fazer as nossas coisas. Como tivemos que fazer nossas próprias compras, a geladeira deles ficou cheia, e ela reclamou que a geladeira estava cheia, mesmo que 98% dela fosse comida deles. Minha esposa e eu fazíamos todas as tarefas diárias, deixando a casa arrumada todas as noites, mas minha irmã ainda não ficou satisfeita. Passamos o dia com a filha de 4 anos dela, mas minha irmã corrigia minha esposa e eu o tempo todo sobre como lidávamos com a menina. Ela pedia para não repreendermos a filha dela, mesmo quando a menina nos batia e dizia coisas bem desagradáveis, já que ela só queria a mãe dela. A menina não gostava da minha esposa e mentiu para minha irmã dizendo que ela a agrediu, o que não ocorreu. Minha irmã nos confrontou sobre isso. Minha irmã disse que poderíamos sair mais cedo, pois nossa presença trazia mais estresse do que alívio para elas. Após 2 semanas, decidi que sairíamos 1 semana antes porque a situação parecia escravidão. Minha irmã me mandou mensagens após nossa saída, dizendo que acha minha esposa inadequada para mim. Minha esposa parece não saber fazer tarefas domésticas, quer pausas demais durante o dia para descansar do cuidado das crianças e não consegue cuidar de crianças. Há algo de errado com minha esposa, pois o filho dela de 4 anos não gosta dela. Respondi e dei minha opinião sobre as expectativas irreais dela quanto à ajuda gratuita. Ela era tão insistente sobre como tudo precisava ser feito que eu tive pesadelos e que eu não preciso da opinião dela sobre meu casamento. Ela me mandou mensagem de novo, dizendo que eu sempre distorço tudo, que estou me fazendo de vítima aqui e que nunca estou presente para ela. Eu não respondi a ela desde a última mensagem, que me magoou muito. Eu sou o babaca? Não, OP, você está sendo um capacho inseguro. Que isso? Você não é o babaca. Tentou ajudar sua irmã e ela foi uma babaca. E também 2 adultos de licença após o nascimento do bebê, e eles não conseguem cuidar de 2 crianças e de uma casa. Que tipo de adultos estamos falando aqui, cara? Sua irmã precisou da sogra e dos seus pais, e ainda reclamou que eles não conseguiam fazer as tarefas. Depois ela contou com você e sua esposa, e decidiu continuar sendo uma mala sem alça nessa situação. Sério, OP, eu não falaria mais com sua irmã até ela pedir desculpas por cada coisa que disse e pela forma como tratou vocês enquanto estavam tentando ajudá-la. Sua irmã é mimada, definitivamente preguiçosa e gosta de usar a tática Darvo com você. Mas o pior de tudo é que você está se sentindo culpado. Sério, não fale mais com ela até que ela peça desculpas. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários e agora vamos conferir os comentários da comunidade. Smile Crocodile diz: você não é o babaca. Sua irmã quer funcionários não pagos lá, não ajuda da família, ela não está à toa. Eu teria ido embora mais cedo, mas parabéns para você e sua esposa por terem aguentado tanto tempo. E por que ela vai voar para um show do BTS tão pouco tempo depois de dar à luz?
Ela não deveria estar em casa com os filhos para se acostumar a ter 2 filhos, já que aparentemente é difícil demais para ela fazer isso sozinha. Eu perguntei a mesma coisa para ela sobre ir ao show do BTS tão cedo depois de ter um bebê. Falei para ela que ela realmente precisa rever as prioridades dela. Ela discordou de mim e disse que é saudável para ela ir ao show e para a filha dela ver que a mãe faz coisas normais. E que eu é que não sou saudável e sou anormal, já que eu não saio e não tenho amigos. Reader Girl 35 diz, abre aspas, querida irmã, quando ninguém consegue atender aos padrões que você estabelece para ajuda gratuita, talvez devesse passar pela sua cabeça se você não está sendo exigente demais. Assim não há mal-entendido. É realmente grosseiro pedir para as pessoas comprarem a própria comida quando elas estão tirando semanas de suas vidas para te ajudar de graça. Ficar bravo porque elas usaram um pouco de espaço na geladeira para a comida que você insistiu que comprassem é piorar ainda mais a situação. Sua filha enfrenta um momento difícil. Pela primeira vez, não é filha única e precisa muito que você passe tempo só com ela. Ela está se comportando mal e ressentida com a confusão desse revezamento de cuidadores e sua aparente falta de interesse nela agora. Minha esposa e eu fazemos o possível para lidar com isso. Seus ataques a ela foram cruéis e desnecessários. Você se comportou de maneira horrível, até que esteja pronto para se desculpar pela forma como agiu conosco e pelas coisas terríveis que disse, por favor, não entre mais em contato conosco. E não o babaca. BA. Mindebubs disse que você não é o babaca, sua irmã é uma mimada. Acabei de ter meu segundo filho e recebi muito pouca ajuda. A transição de 1 para 2 é muito melhor do que de 0 para 1. Isso é motivo suficiente para cortar contato, e sua sobrinha de 4 anos também parece uma maravilha. Sarcasmo. O fruto não cai longe do pé. Por que ambos tiraram licença ao invés de alternar e adiar a entrada do bebê na creche? IOP responde, minha irmã trabalha em casa e meu cunhado trabalha no escritório. Pelo que entendi, quando meu cunhado voltar ao trabalho, ele vai trabalhar em casa meio período para seguir ajudando minha irmã na transição. Como minha irmã trabalha em casa e cuida das crianças, ela fica extremamente ansiosa com a ideia de mandar os filhos para a creche. Ela não quer mandar o filho de 4 anos para a pré-escola antes de ser em período integral. Ela claramente tem questões que não consigo explicar. Ela acredita que pode dar conta de tudo de uma vez. Os dois voltam a trabalhar, mas depois dessa situação, eu realmente acho que ela vai enlouquecer e agora ninguém na nossa família quer ajudá-la. Informações adicionais dos comentários do autor original. Eu concordo totalmente com todos que disseram que tomei a decisão errada de envolver minha esposa e a mim nessa confusão. A responsabilidade é minha. Essa foi uma lição difícil e nunca mais colocarei minha esposa nessa situação. Nós ficamos e aguentamos porque queríamos dar a ela o benefício da dúvida, já que ela está passando por depressão pós-parto, mas a situação piorou. Durante nossa primeira semana, ela já estava infeliz, e no final da nossa segunda semana foi quando ela sugeriu que fôssemos embora mais cedo. Minha esposa fazia pausas porque minha irmã interferia nas interações com o filho dela, assumindo a situação e dizendo à minha esposa, na frente do filho, que não gostava de como ela agia. Então minha esposa simplesmente se afastava e deixava minha irmã assumir, e ela tentava fazer outra coisa, como lavar a louça. Mas parece que minha irmã simplesmente ignorava tudo o que minha esposa fazia. Ela só se concentrava no que não gostava na minha esposa. Comentei sobre o estilo de criação dela e disse que o filho de 4 anos é mimado. Ela pediu que eu não dissesse como criar o filho nem chamasse a criança de mimada, pois está em transição. Ela também me disse que eu não faço ideia do que estou falando, já que eu não tenho filhos. Sinceramente, minha irmã e meu cunhado faziam um mínimo de tarefas e quase não passavam tempo com o filho de 4 anos. Minha esposa e eu até tivemos que escolher o que a menina de 4 anos comeria em cada refeição e convencê-la a comer. Tivemos que achar formas de entreter a criança durante as 12 horas em que ela ficava acordada todos os dias, mesmo enquanto nos batia e dizia que não queria nossa companhia. Quanto ao soco, ouvi a criança contar para minha irmã que minha esposa tinha dado um soco nela, o que me deixou furioso. Minha irmã nos confrontou e afirmei que minha esposa nunca levantaria a mão para uma criança. Ela perguntou como eu sabia disso se não estava sempre com minha esposa, pois dividia o tempo entre trabalho e tarefas domésticas. Falei para minha irmã que a situação era muito estressante para mim e minha esposa, e ela sugeriu que fôssemos embora mais cedo, já que só causávamos estresse na casa deles. Reservei um voo para casa naquela noite, sem me importar com o preço absurdo. A comunidade concorda que o OP não é o babaca e que a irmã ainda parece ser uma. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Minha irmã me mandou uma mensagem cheia de palavrões e ataques ao meu caráter.
Ela me disse que minha vida é cheia de drama e que eu só trago toxicidade para a vida dos outros. Muita projeção, né? Acho que ela fala das dificuldades que enfrentei e da fase difícil recente que eu e minha esposa tivemos com o bebê, o que nos deixou menos disponíveis. Ela disse que nunca estive presente em quase todos os momentos marcantes da vida dela. O fato é que sim, eu estive lá para ajudar ela depois que o primeiro e o segundo filho nasceram e também sempre ouvi quando ela estava estressada ou irritada com alguma coisa na vida dela. Ela também disse que eu faço tudo girar em torno de mim porque eu mencionei anteriormente para ela que agora vou estabelecer meus limites, já que minha ajuda e bondade foram tratadas como obrigação. Ela também mencionou que sempre esteve ao meu lado em todas as minhas dificuldades, mas na verdade eu escondi muitos dos meus sentimentos dela e nunca pedi ajuda por medo de ser um incômodo e de ser julgado. Ela disse que pediu para sairmos da casa deles pelo bem de todos, não por estar nos expulsando, e que sempre vai acreditar no filho acima de qualquer um. Eu estava tão ansioso para ler a mensagem dela que pedi à minha esposa para ler antes e me dizer o quão ruim era. Estou muito abalado com essa situação e minha esposa não quer mais vê-la ou falar com ela. Em algum momento vamos ter que nos ver em eventos de família, e eu não sei como isso vai ser. Não mandei mensagem para ela e nem pretendo após a última mensagem dolorosa que recebi. Falei para ela refletir sobre suas expectativas ao pedir favores, mas parece que não acha que errou. Sinceramente, nem sei como responder, mesmo que quisesse. Minha esposa e eu tivemos várias conversas sinceras nos últimos dias, e ela ficou feliz e até surpresa. Eu tomei coragem e fui embora no mesmo dia em que minha irmã sugeriu. Tive que fazer uma reserva de última hora muito cara para um voo para casa porque eu estava tão irritado e queria proteger minha esposa e tirar a gente daquela situação horrível. Graças a Deus minha esposa me perdoa e estou mimando ela o máximo que posso para compensar. Então vou cortar contato com minha irmã pelo maior tempo possível. Na verdade, queremos nos mudar para ainda mais longe e simplesmente ficar quietos no nosso próprio mundo pelo resto de nossas vidas. Para ser sincero, depois de tudo isso, estou feliz e sinto uma sensação de liberdade por não precisar interagir com ela por um tempo muito, muito longo. Eu não acho que podemos evitá-la para sempre, mas fico feliz por não ter que falar com ela de novo tão cedo. Isso será bom para você. Primeiro, compense sua esposa por envolvê-la nisso e segundo, por cortar relações com sua irmã. É a decisão certa. Desejo o melhor para vocês dois, OP. Obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit Relationship Advice e é do usuário Peelmind4963. Eu, homem de 29 anos, estou planejando terminar com minha namorada, mulher de 25 anos, porque ela fez planos para sair sozinha com um cara que gosta dela sem me consultar. Oi pessoal, quero ouvir a opinião e conselhos de vocês sobre minha situação. Minha namorada tem um colega de trabalho que gosta dela e sempre a ajuda nas dificuldades. Eles estão sempre juntos no trabalho e costumam jantar juntos regularmente, o que ela me consultou antes e eu disse que tudo bem. Ela sempre me conta sobre os jantares e conversas deles, então eu estava tranquilo. Atualmente, meu trabalho exige muitas horas e não pude passar o fim de semana com ela porque estava correndo para entregar um projeto. Ela sabia disso, não ficou feliz por eu não passar tempo suficiente com ela e fez planos com o colega de trabalho para sair para patinar no gelo. E ela só confirmou comigo que eu não poderia encontrá-la naquele fim de semana, e me disse que iria sair com ele, sem nem sequer me perguntar sobre isso, apenas me informando. Agora, pelo que eu sei, patinação no gelo é super um programa de encontro que envolve dar as mãos e contato físico. Fiquei bravo e disse a ela que isso me deixava desconfortável. Ela ainda saiu com ele e agora eu disse pra ela que queria terminar. E ela começou a pedir desculpas, disse que não faria isso de novo e tentou me convencer a conversar com ela depois que eu me acalmasse, mas eu recusei. Eu fiz a coisa certa ou havia outra alternativa? Bem, OP, talvez sejamos pessoas bem diferentes, mas eu não ficaria tranquilo com minha esposa ou namorada jantando sozinha com um colega de trabalho. Agora, é claro que eu não espero que minha esposa não tenha vida social. Ela tem amigas, sai com elas, toma uns drinks, essas coisas. Mas um encontro a sós com um cara, isso não vai acontecer. Não seria porque eu não permito, apenas diria que esse é um limite com o qual não me sinto confortável e ela respeitaria. Eu faria o mesmo por ela. Dito tudo isso, eu realmente acho que você tomou a decisão certa. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Daro diz: sua namorada tem um namorado e não é você?
Taminella Grindelwald diz: eu já teria ficado desconfortável só com os jantares regulares. Talvez como uma atividade de trabalho em grupo, tudo isso seria ok, mas não é necessário passar tanto tempo a sós com alguém. E um Code diz: o que acho engraçado é isso. Ela saiu para um encontro com um cara que gosta dela e depois disse: podemos conversar quando você se acalmar. Cara, imagina fazer algo assim com uma garota que gosta de você, sua namorada ficar chateada e você dizer pra ela: a gente conversa quando você se acalmar. Mano. Mas de qualquer forma, parabéns por ter atitude. Você fez 100% a coisa certa. Ela te desrespeitou e desrespeitou o relacionamento. Se você tivesse permitido que isso acontecesse, teria acontecido de novo, onde ela iria forçar ainda mais os limites, pouco a pouco, até te trair. Você trabalhou no fim de semana e ela vai logo atrás de um babaca que gosta dela. Se ela está menstruada e você com vontade, pode transar com um colega só porque sua namorada não quer? Mesma lógica. Mandou bem. A comunidade acha que o OP agiu certo e que encontros a sós eram um exagero. Agora vamos ver a atualização para saber o desfecho. Oi pessoal, primeiramente muito obrigado a todos que compartilharam suas opiniões. Eu li todas e gostaria de atualizar vocês sobre o que aconteceu depois. Ela continuou me procurando para conversar e no final decidi ouvi-la. Ela tentou se desculpar e fazer as pazes. Por mais relutante que eu estivesse, decidi manter uma pequena possibilidade de que ela realmente não tivesse me traído. Portanto, pedi a ela na hora para me deixar ver a conversa dela com um colega de trabalho e ela recusou imediatamente. Pedi mais algumas vezes e ela recusou todas, ficando mais hostil, começando a me culpar por outros assuntos do relacionamento e desviando o assunto. Ela foi extremamente lenta para revelar detalhes de como o encontro aconteceu quando perguntei e no final deu respostas muito vagas que não respondiam às minhas perguntas e continuava chorando. Então terminei ali mesmo e ela disse que eu não lutei pelo relacionamento. Disse a ela que não podia continuar enquanto escondia tantas coisas de mim. Uma semana depois, descobri que planejavam viajar juntos. Ainda me sinto muito deprimido, mesmo tendo sido eu quem terminou e sentindo a dor da traição. Espero conseguir superar isso em breve. Obrigado novamente a todos pelas opiniões e conselhos gentis, inclusive aos que discordaram de mim. Bem, OP, o que você fez só confirmou que ela realmente não presta. Entendo que você está magoado pelo término recente, mas logo vai superar. Se cuida e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Postagem do subreddit Pet Revenge, feita por Zain Munawari. Se você me demitir, vou fazer você ser demitido. Aos 22 anos, trabalhei numa pequena oficina mecânica sob um novo gerente, que chamarei de Clay. Ele era rude com os clientes, maltratava funcionários e reteve 2 de meus salários, desafiando-me a reclamar. Fiquei quieto, temendo perder o emprego. Então, ouvi ele se gabando de adulterar odômetros. Comecei a documentar tudo. Documentos de propriedade suspeitos, notas fiscais falsas, recibos, 3 meses de provas. Clay acabou me demitindo sem quitar o que devia. Eu pensava em procurar o proprietário, um homem decente e alheio ao ocorrido, cujo escritório era em outro endereço. Ele ia à loja principalmente para recolher o dinheiro arrecadado na semana e tratava a equipe com lanches ou uma festinha com pizza. Então fui direto ao proprietário. Entreguei a ele uma pasta organizada e contei tudo o que Clay havia feito. O proprietário garantiu que eu teria meu emprego de volta, mas pediu tempo para investigar o caso. 2 semanas depois, ligou pedindo que eu fosse até a loja. Ele entrou furioso na loja com alguns seguranças. O proprietário entrou em contato com a maioria dos nossos clientes que foram tratados de forma rude, ouviu o feedback deles e fez anotações. Eu tinha certeza de que o proprietário considerou minhas provas na investigação. O que houve com Clay? O pessoal o agarrou pelo colarinho e o tirou da loja. Ele saiu com expressão de arrependido, como um cão com o rabo entre as pernas. Um colega de trabalho o substituiu e a loja ficou um lugar agradável para trabalhar. Nós ríamos desse capítulo sombrio por anos. Sempre acreditei em praticar o bem, não fazer mal a ninguém e não aceitar desaforo. Ótimo, OP. Além de guardar os recibos certos, você também fez justiça. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, imagino que goste dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E lembre-se de clicar em inscrever-se.